Eu quero convidar você para que nós possamos meditar brevemente na palavra do Senhor. E eu quero convidá-los a abrir comigo a palavra em Neemias, no capítulo 4, meus irmãos. Nós leremos do verso 19 ao verso 23. Neemias, capítulo 4, do verso 19 ao verso 23. Neemias, capítulo 4, do verso 19 ao verso 23. Eu farei a leitura da palavra, meus irmãos. A igreja acompanha com atenção. Neemias, capítulo 4, do verso 19 ao verso 23. Amém ou misericórdia? Se ninguém pediu misericórdia, é porque todos já encontraram, né? Então vamos lá. Às vezes o livro de Neemias, a gente não tem muito hábito aqueles livros que a gente não tem muito hábito de ler, né? Às vezes demora um pouquinho mais para poder encontrar. Mas uma dica que você é infalível, você nunca esquece, ele fica entre Gênesis e Apocalipse. Guarde essa sequência que você vai abrir rapidinho aí. Amém? Então Neemias capítulo 4, meus irmãos, do verso 19 ao verso 23, diz assim a palavra do Senhor. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali correi a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhamos nós na obra. A metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam, largamos as nossas vestes. Cada um se deitava com a sua arma, ou com as suas armas, à sua direita. Vamos orar mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e nós, o teu povo, estamos prontos para te ouvir. Por isso pedimos, use da tua muita misericórdia, fale o nosso coração e nos edifique. Oramos, ó Deus, na certeza que o Senhor nos ouve e oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos olhar para esse texto, meus irmãos, para meditarmos sobre esse tema. Como realizar a grande obra do Senhor. O que Neemias diz aqui no verso 19 é exatamente isso. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra. Grande no sentido de significado e extensa realmente pelo tamanho daquela obra. A referência aqui, meus irmãos, é a construção dos muros de Jerusalém. A história nos diz que por volta do ano 586 a.C., Judá caiu escravo ou cativo sob a mão dos babilônicos. Nabucodonosor, eles foram levados para a Babilônia. Cumpriu-se que aquilo que está registrado em Jeremias, capítulo 29, capítulo 22, o povo estaria escravizado ali por causa dos seus erros, seus pecados, porque não ouviram os profetas, porque não se converteram ao Senhor, porque adoraram a deuses falsos, porque entraram por caminhos errados e eles foram levados cativos para a Babilônia. Durante um período que Deus estabeleceu de 70 anos. E ali foram levados e ali permaneceram. Do ano 586 a.C. até por volta do ano 516 a.C., portanto 70 anos do cativeiro babilônico. Até que o rei Ciro, então, no seu governo, ordena que o povo seja retomado à sua terra natal.
E acontece então aqueles 3 momentos que nós vamos ver o povo voltando para a sua terra com Zorobabel para a reconstrução do templo, com Esdras para a reconstrução da lei do Senhor e agora com Neemias para a reconstrução dos muros, da proteção do povo. Aqui nós estamos vendo, meus irmãos, um momento de reconstrução, um momento de recomeço. Se existe uma reconstrução, é porque um dia houve uma construção e esta construção foi destruída. E foi exatamente isso pelo que o povo de Israel passou. Cerca de 400, aí o ano 444 antes de Cristo, é que está acontecendo esse contexto aqui, quando Neemias, volta ou recebe o chamado do Senhor para ir e reconstruir os muros de Jerusalém. O capítulo 1 nos diz aqui que ele recebe a visita de Anani, e então pergunta como estava o povo que escapou do cativeiro, como estava o povo lá na terra natal. Então o relato que ele tem é um relato triste. As portas estão queimadas, os muros estão derribados, o povo está em completa humilhação. Diz o texto então que Neemias chora diante do Senhor, jejua diante do Senhor. Por 3 meses ele esteve orando e jejuando, até que então vai diante do rei Artaxerxes e pede permissão para ir à sua terra natal, promover essa grande obra de restauração. A restauração que Neemias faz aqui, meus irmãos, é típica ou tipológica, ela aponta para a restauração do próprio Cristo. Aqui, nesse contexto, podemos classificar Neemias como um tipo de Cristo. Aquilo que Deus criou, aquilo que o pecado destruiu e aquilo que Cristo restaura. Deus criou-nos à sua imagem, à sua semelhança. Deus criou tudo para a glória dele, mas o pecado tratou de destruir a nossa comunhão com o Senhor, nosso acesso livre ao Senhor, e Cristo vem então para fazer esta reconstrução. Então falar de reconstrução é falar da grande obra que o Senhor realiza no meio do seu povo, realizou no passado, realiza no presente e continuará realizando no futuro. Mas aqui no contexto histórico, nós vemos então Neemias conclamando o povo para esta grande e extensa obra. O capítulo 3 aqui, meus irmãos, é onde ele descreve o momento quando chegou em Jerusalém. E diz que nada contou a ninguém. Por 3 dias esteve ali quieto, observando, vendo o tamanho da destruição, fazendo uma avaliação do território. E então, depois de 3 dias, conclama o povo, chama o povo e diz: vede a grande humilhação em que nós estamos, as portas derribadas, as portas queimadas, o muro derribado, o povo em humilhação. Levantemos e nos unamos para que nós possamos promover essa grande restauração. Neemias conta como que foi a saída dele ali, quando o rei o despede e dá para ele todos os provimentos para que ele pudesse realizar essa obra, como a mão do Senhor foi com ele. E diz o texto lá então que o povo se anima e se dispõe para esta obra de restauração. A grande obra do Senhor, meus irmãos, diz respeito a uma restauração que está para muito além de uma restauração física. É muito mais do que restaurar um muro, é muito mais do que restaurar uma proteção física de uma cidade. A grande obra do Senhor fala da restauração de Cristo na minha e na sua vida. E como nós também somos instrumentos do Senhor para que Ele possa nos usar nesta grande obra de restauração. Restauração da nossa vida, restauração da nossa família, restauração da nossa cidade, restauração do nosso país, restauração do mundo em que nós estamos vivendo. O propósito de Deus é restaurar aquilo que o pecado destruiu, ou seja, a comunhão
plena e absoluta com o Senhor. Aquela comunhão, meus irmãos, que Adão tinha no jardim. Quando diz o texto que na viração do dia, Deus vinha falar com Adão, mas o pecado tratou de ofuscar isso, de distanciar a comunhão com o Senhor. Mas em Cristo, esta restauração, ela é feita de maneira perfeita e ela é totalmente possível. Mas nós vamos olhar aqui, meus irmãos, que este momento que acontece ali e como é que esta obra é realizada. O contexto aqui, meus irmãos, diz que os inimigos se levantaram contra a obra do Senhor. O capítulo 4 começa nos descrevendo como é que Tobias e Sambalate se levantaram dizendo: que fazem estes fracos judeus? Realizarão a obra num só dia? Avançarão com esta obra? E aí então diz o texto aqui que Tobias diz: ainda que eles façam essa obra, vindo uma raposa vai destruir tudo, porque eles são fracos, porque o que eles estão fazendo é fraco, porque eles são incapazes. E diz o texto que Neemias, quando ouve isso, meus irmãos, ele vai diante do Senhor em oração. Como lidar, meus irmãos, com o inimigo que se levanta contra a obra do Senhor, contra as afrontas do inimigo da obra do Senhor na sua vida, na sua família, em nossa igreja, no mundo onde nós estamos. Nós não lidamos nos deixando abater com os ataques do inimigo, antes, pelo contrário, nós empunhamos a mais poderosa e eficaz arma que nós temos, qual seja a oração. O maior poder que um crente tem é o poder da oração. Se existe uma coisa que destrói a obra de Satanás, do inimigo de nossas almas, é a nossa oração, porque oramos em nome de Jesus. Diz o texto então que Neemias orou ao Senhor e clamou ao Senhor. E ao orar ao Senhor, eles se dispuseram para trabalhar. Aqui diz o versículo, finalizando aqui, o versículo 15, diz assim: sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já sabíamos que Deus tinha frustrado os desígnios deles, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Eles oram ao Senhor. O inimigo se levantando, tentando fazer parar e tentando desanimar, além de atentar emocionalmente contra eles, dizendo: vocês são fracos, são incapazes. Os inimigos aqui, diz o texto, que eles tentaram se infiltrar no meio do povo do Senhor. Vamos nos infiltrar no meio deles e vamos destruir a casa de dentro para fora. E eles nem vão perceber que nós estamos no meio deles. Houve um momento aqui que alguns daqueles mesmos que eram os reconstrutores, que estavam fazendo parte da obra, começaram a dizer: nós não conseguiremos fazer isso, nós não temos mais força para fazer isso. E começou a lançar um desânimo diante do povo. Novamente Neemias ora ao Senhor, coloca diante de Deus em oração e conclama o povo, e todos então voltam à obra do Senhor. E quando nós chegamos aqui, meus irmãos, no capítulo 4, no verso 19, que nós lemos, Neemias vai diante do povo, diante dos nobres, diante de todos aqueles que compunham o povo que estava fazendo parte dessa obra, os magistrados, os líderes, os representantes e todo o povo, e vai dar algumas orientações. Para realizarmos essa obra, nós precisamos prestar atenção em algumas coisas importantes. A obra de Deus não se realiza de qualquer jeito, a obra de Deus não se faz de qualquer maneira. É preciso que prestemos atenção em alguns detalhes importantes, e aqui Neemias vai tratar 3 detalhes que eu quero destacar, muito importantes na realização da obra do Senhor. A unidade do povo de Deus, a disposição do povo de Deus e a vigilância do povo de Deus. Como nós realizamos a grande obra do Senhor? Com unidade, com disposição e com vigilância. Se não, vejamos aqui como é que ele trata essa questão. No verso 19 diz assim: disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos num muro muito separado, longe uns dos outros. No lugar em que ouvides o som da trombeta, para ali correi.
a ter conosco. O nosso Deus pelejará por nós. Ele reconhece o tamanho do desafio, meus irmãos, a grandeza da obra e a necessidade de unidade. Grande e extensa é a obra do Senhor. E como que nós estamos? Como que os trabalhadores da seara estão? Como que o povo de Deus está? Como que a igreja presbiteriana do Nacional está? Deus tem uma grande obra conosco. Deus tem uma grande obra nesta igreja. A nossa igreja, meus irmãos, é um grande potencial nas mãos do Senhor. Algumas pessoas às vezes perguntam: pastor, você está lá naquela igreja 1 ano e pouco, caminhando para 2 anos. Qual que é a leitura que você faz da igreja onde você está pastoreando? Eu sempre digo, aquela é uma igreja que tem um grande potencial, que é um instrumento nas mãos do Senhor e que pode fazer ainda muito mais. Essa é a razão, meus irmãos, porque o nosso adversário levanta-se contra nós vez por outra. Uma das questões que nos faz avaliar e pensar se nós estamos no caminho certo é o próprio levante do adversário contra nós. Contra aquele que não está fazendo nada, contra aquele que não está agradando o Senhor, o diabo não está preocupado. Ele está preocupado com quem é útil nas mãos de Deus. Ele está preocupado com quem é instrumento nas mãos do Senhor. Ele quer parar a igreja que está fazendo a obra do Senhor. Por isso aqui Neemias vê a grandiosidade da obra e como que o povo estava separado, distantes uns dos outros. Não existe nada, meus irmãos, que atrapalha mais a realização da obra do Senhor do que o distanciamento entre o povo de Deus, do que as barreiras que surgem entre nós, o povo do Senhor. Se existe uma coisa, se existe uma estratégia que o predador utiliza para atacar a sua presa, é isolá-la, é afastar a presa do bando, do grupo, e assim então torná-la vulnerável, acessível e aprisioná-la. É assim que age o predador, e o inimigo de nossas almas não age diferente. Ele quer cada vez mais nos separar, nos dividir, nos afastar um do outro. Nós somos parte de um mesmo projeto, nós servimos ao mesmo Deus, nós estamos caminhando para a mesma direção, nós estaremos no mesmo céu, com as nossas falhas, com as nossas imperfeições, com as situações às vezes que não nos orgulhamos, não nos agradamos, mas o Cristo que me salvou é o mesmo que te salvou. O Cristo que me arregimentou para a sua obra, que me chamou para a sua obra, é o mesmo que te chamou para a sua obra. O mesmo Deus que eu sirvo é o Deus que você serve. E isso, meus irmãos, não importa se você é presbiteriano, batista, assembleiano, quadrangular, maranata e tantas outras denominações que nós temos por aí. Importa única e tão somente que você invoque com sinceridade, com verdade, com temor e com tremor o nome do Senhor. Como nós estamos na realização da obra do Senhor, é impossível fazermos a obra se não estivermos juntos. Se estivermos separados, se estivermos afastados uns dos outros. Grande e extensa é a obra e nós estamos no muro muito separado, longe uns dos outros. E aqui então, meus irmãos, tem um sinal de congregar, um sinal para nos unir. O verso 18, antes aqui, diz assim: os edificadores, cada um trazia a sua espada na sua cinta, e assim edificávamos. O que tocava a trombeta estava junto de mim. Aqui é Neemias, o líder desta empreitada, o líder dessa grande obra, o pastor desse rebanho. E junto ao pastor estava o tocador de trombeta. O tocador de trombeta não era outro senão aquele que tinha um sinal da congregação. O tocador de trombeta não era outro senão aquele que tinha um sinal para direcionar o povo, para dizer, vamos ali ou vamos por aqui. Ele estava junto a Neemias. E agora Neemias vai trazer essa trombeta e vai dizer, no lugar onde vocês ouvirem o som da trombeta, para ali correi para junto da sua liderança, correi para junto daqueles que Deus tem levantado para ser a condução e o líder de vocês.
e nos unamos de maneira que nós nos tornemos um só povo, trabalhando para um só propósito, sem acharmos que somos inimigos uns dos outros, que somos opositores uns dos outros, antes, pelo contrário, somos o povo do Senhor, a igreja com a qual Deus tem uma grande e extensa obra. A nossa obra, meus irmãos, é extremamente desafiadora, é extremamente grandiosa, porque Deus nos chamou para saquear o inferno, Deus nos chamou para tirar todos aqueles que Ele elegeu desde antes da fundação do mundo das garras do inimigo, e é pela proclamação do Evangelho, é pela vivência verdadeira deste Evangelho que a igreja mostra o caminho. Nós somos sal da terra, luz do mundo, e a nossa luz precisa brilhar, e a nossa luz só brilha, ou brilha mais forte, se nós estivermos unidos. O muro é grande, a obra é extensa, e nós estamos muito distante uns dos outros. Não dá para fazer sozinho, meus irmãos. Se você quiser chegar a algum lugar, é preciso que nós estejamos juntos. É preciso que nós tenhamos um propósito maior. O propósito maior não é a minha glória. O propósito maior não é a sua glória. O propósito maior não é como o povo de Babel fez, tornar célebre o nosso nome. Deus confundiu as línguas porque eles queriam tornar célebre o nome deles. Quem está na obra do Senhor buscando a sua própria glória, não está dando glória àquele único que merece todo louvor, toda adoração e toda glória. Tudo que eu faço, tudo que você faz, tudo que nós fazemos como igreja do Senhor é para a glória de Deus. É assim que o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Como realizar a grande obra do Senhor? Com unidade. Não dá para ficar sozinho, não dá para ficar separado. Junta com mais um, junta com mais dois. O cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. Eu, você e o Senhor, nós somos invencíveis em nome de Jesus. Mas ele diz mais, meus irmãos, aqui nessa orientação da palavra também, o verso 21, assim trabalhamos nós na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Quanto tempo nós estamos dispostos a trabalhar para o Senhor? Quanto tempo de culto você aguenta? Quanto tempo de evangelização você aguenta? Quanto tempo de esforço nós aguentamos? Somos habitualmente levados para o movimento do CLT, que são 8 horas de trabalho. Aqui era desde o amanhecer do dia até o sair das estrelas, sem parar. Disposição, trabalho. Muitas vezes, meus irmãos, nós arrumamos muitas desculpas para não fazermos a obra do Senhor. Não podemos por isso, não podemos por aquilo, não podemos por aquilo outro. Estou cansado, tenho isso para fazer, tenho aquilo para fazer, tenho aquilo outro para fazer. Na obra de Deus não tem lugar para preguiça, não tem lugar para desculpa. Se nós queremos de fato e de verdade sermos instrumentos nas mãos de Deus, fazemos essa grande e extensa obra do Senhor, é preciso que nós tenhamos disposição, meus irmãos. Jesus não desistiu de mim, não desistiu de você. Ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Ele sofreu até o último instante, e Ele nos conclama a carregar a nossa cruz. Aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz e me siga. Muitas vezes, meus irmãos, é custoso, é trabalhoso, é cansativo, mas vai valer a pena. É preciso que, como crentes, nós tenhamos disposição para fazer a obra do Senhor. Devemos deixar de lado as desculpas, as justificativas, e começarmos a dizer como Isaías disse: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E de pronto ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Isaías não foi enviado para um culto de ação de graças, onde ia ter bolo e festa, e o negócio ia ser muito bom.
Não era departamental da SAF, meus irmãos. É tão bom quando você é chamado para pregar departamental da SAF, que você sabe que o negócio ali vai ser forte. É mais do que um culto, é um momento também que tem muita coisa boa para a gente comer. Mas Isaías foi chamado para pregar para um povo que não iria ouvi-lo. Um povo de coração duro. Você vai falar e eles não vão ouvir. Como assim, Senhor? Eu vou fazer uma obra que eu sei que não vai dar resultado. A proclamação do Evangelho, meus irmãos, não serve só para salvar, serve também para condenar, para tornar os homens indesculpáveis diante do Senhor. Por isso a palavra de Deus nos conclama dizendo: pregue a palavra, insta quer seja em tempo ou em fora de tempo, em todo tempo é momento de nós sermos instrumentos nas mãos do Senhor. E aqui o trabalho era intenso, desde o amanhecer até o sair das estrelas. Quanto tempo você pode dedicar ao Senhor? Quanto tempo você tem disposição para reservar para Deus? Talvez o seu tempo é caro demais, talvez o seu tempo é precioso demais, e você tem tantas outras coisas para você fazer com o seu tempo. Jesus não deu o tempo, Jesus deu a vida por mim e por você. Jesus não se preocupou com o tempo, Jesus se preocupou com a eternidade. O que são 60, 70 anos nesta vida, diante da eternidade? A grande e extensa e excelente obra do Senhor, que nós somos chamados a realizar, tem a ver com a eternidade. É a sua eternidade sendo transformada. É a eternidade na vida das pessoas que Deus coloca na sua volta, próximo de você, sendo transformada. Por isso, seja a boca de Deus, seja instrumento de Deus, esteja disposto a fazer a obra do Senhor. Como realizar a grande obra do Senhor? Disposição, unidade e disposição. E ele termina dizendo também sobre a terceira coisa aqui que nos chama a atenção. O verso 22 diz assim: também nesse momento, nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um de vós com o seu moço, fique em Jerusalém, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhe. Nem eu, nem os meus irmãos, nem meus moços, nem os homens de guarda que nos seguiam, largamos as nossas vestes. Cada um se deitava com as suas armas à sua direita. Não tem tempo para ficar cochilando. Não tem tempo para dar bobeira. A Bíblia diz que o diabo, nosso adversário, veio para roubar, para matar e para destruir. E ele não está brincando comigo e nem com você. Talvez nós estamos vivendo uma vida tão sossegada, meus irmãos, tão tranquila, que nós estamos achando que não existe batalha espiritual. Que nós estamos achando que não existe o mundo das trevas, que todos os dias há armas ciladas para que nós possamos cair. E é preciso vigilância, é preciso cuidado, como diz o presbítero Pedro, abrir o olho até no branco. É preciso que você esteja atento. A sua vida espiritual não é brincadeira, a sua eternidade não é brincadeira. Por isso vigie em oração, vigie em leitura bíblica, vigie espiritualmente. Se cuide. É assim que o apóstolo Paulo termina a carta aos Efésios, no capítulo 6 e a partir do versículo 10. Ele diz assim: quanto ao mais, irmãos, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Tomai o capacete da salvação, o escudo da fé, a espada do Espírito, calçai os pés com a preparação do Evangelho, para depois de terdes vencido tudo, permanecerdes inabaláveis. Tem muito crente sendo abalado, porque não tem vigiado com a sua vida espiritual, porque não tem levado a sério a vida cristã, meus irmãos. O Brasil é uma realidade espiritual relativamente tranquila,
Não temos grandes problemas aqui, não temos grandes perseguições aqui, não temos grandes dificuldades aqui. Muitas vezes, talvez seja por essa razão, que muitas vezes a igreja do Senhor está dormindo, acomodada, sossegada. E é preciso que você fique atento. Nós somos trabalhadores da seara do Senhor. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos o povo chamado para proclamar aquele que nos transportou do império das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. E a obra de Deus não dá para ser feita de qualquer jeito. É preciso que estejamos juntos. Não dá para ficar um irmão lá, outro aqui. Não dá para ser o lado A, o lado B. Não dá para ser o grupo A, o grupo B. Ou nós somos um em Cristo, ou não conseguiremos ser de Cristo. Ou nós viveremos para a glória de Deus e testemunhando a unidade do povo de Deus, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso que desce a barba de Arão, o qual escorre pela gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali, na unidade do povo de Deus, ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Para realizarmos a obra de Deus, é preciso estarmos juntos. Essa pessoa que está do seu lado aí, não é perfeita não. Você também não é. Quer ver imperfeição? Se olhe no espelho. Às vezes nós somos otimistas sobre nós mesmos. Eu me amo, não posso viver sem mim. Isso já foi cantado nos anos 80, né? Parece que nós somos tão bons. Não é nada, meus irmãos. Se não for a graça de Deus comigo, se não for a graça de Deus com você, então, vamos viver em perdão, vamos viver em amor, vamos destruir todas as barreiras que nos separam, porque a nossa luta não é contra carne e nem sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os espíritos dominadores nas regiões celestiais. Não é contra o seu irmão, não é contra a sua família, não é contra o seu pastor, é contra o diabo, que veio para roubar, matar e destruir, que nós temos que lutar, meus irmãos, em oração. Então, unidade na obra do Senhor, disposição na obra do Senhor. Não fica com peninha de você não, mas eu tenho feito tanto, eu faço isso, eu faço aquilo outro, mas eu tenho dado tanto. Jesus, ele nos chama para uma realidade dizendo assim: depois de ter desfeito tudo, sois servos inúteis. A gente precisa tanto de carinho, né, meus irmãos? Nós somos às vezes como o louro, né? A gente vai... E Jesus chama a gente para a realidade. Ainda está fazendo pouco, precisa fazer mais. Então, meus irmãos, disposição. Do amanhecer até o anoitecer, eis-me aqui, Senhor. Usa-me para a tua glória. Vigilância, meus irmãos. Não descuide. Fique com o olho bem aberto. Entenda a realidade do que significa a sua vida. Nós não estamos brincando de ser crente. Não dá para viver mais ou menos no mundo que nós estamos, meus irmãos. A nossa partida está agora muito mais próxima do que antes, quando cremos. Em breve aquele que vem virá. E como é que eu estou? Como é que você está? Como é que está o seu coração? Como é que está a sua vida? Unidade, disposição e vigilância na realização da obra do Senhor. Que Deus ajude a mim e a você, em nome de Jesus. Senhor, nós precisamos, Pai, da Tua graça, nós precisamos da Tua misericórdia, nós precisamos da Tua sabedoria. Por isso, Deus, nos ajude a andarmos juntos, nos ajude a termos disposição e nos ajude a estarmos o tempo todo vigilante. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Ajude a mim e aos meus irmãos, para que naquele grande dia, quando a obra estiver concluída, nós possamos ouvir o Senhor dizer: vinde, benditos de meu Pai, entrai no gozo eterno, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, meus irmãos. E Deus ajude a mim e a você.